Olá pessoal, aqui é o professor Martins e hoje avançando aqui no nosso estudo, das questões libertárias, hoje vamos falar aqui dentro aqui do nosso blog Matrix Libertária, vamos falar um pouco sobre contracultura, algo que é essencial à sua libertação mental. Então nós temos que entender primeiro qual é o papel da cultura, A cultura é algo que nos é dado, nos é transmitido, ela começa pela linguagem, que nós recebemos assim que nascemos e vamos estruturando isso. E também ela vem através da nossa conexão com a sociedade, com o território onde nós vamos nascer. Então, muito da cultura nos é dado. Então, você tem aí dentro de um contexto cultural um processo de interprisão, de delimitação do alcance cultural que você vai ter. Independente de você estude mais ou menos, cultura todos têm, Uma questão é saber o alcance, das delimitações que esse local cultural vai produzir em você. Agora veja, a cultura sempre é uma imposição, Ela sempre vem antes que você, ela antecede, ela é colocada, existe uma hegemonia cultural, existe todo um conjunto de dominação já estabelecido na cultura e que você vai receber isso, queira ou não. De alguma parte, nós podemos dizer que isso é uma interprisão. Por quê? Porque você vai estar submisso ao modelo cultural já instalado e reproduzido e reforçado pelas pessoas que ali estão. Para você tentar romper com isso, você tem que passar então a entender o que é a contracultura, Que é um movimento que começou na década de 60 do século passado, E que é responsável por grande parte das conquistas sociais, libertárias, de diversidade, de inclusão, que surgiram, de liberdade, que surgiram, e que no mundo ocidental hoje são tão valorizadas. Para se ter uma noção, e hoje elas são consideradas cultura, podemos dizer assim, essa contracultura, então, foi um enfrentamento aos modelos estabelecidos. Imagina se aquelas gerações não tivessem feito esse trabalho. Será que nós estaríamos chegando aqui? Será que nós teríamos hoje toda essa liberdade afetiva, liberdade sexual, liberdade existencial, liberdade de pensamento? Será que nós teríamos tudo isso hoje? Tem lugares que a gente sabe no Oriente que isso até hoje não existe, E dificilmente vai existir. Então, quando a gente observa que a importância da contracultura, a gente tem que entender o seguinte: a contracultura, ela é sempre um posicionamento, que não necessariamente é à frente do tempo, mas que é um posicionamento em prol da liberdade, Da sua autodeterminação mental, da sua posição de estabelecer o seu próprio raciocínio, os seus próprios valores, os seus próprios gostos. Então a pessoa, quando ela chega nesse ponto, que ela consegue estabelecer suas próprias vontades, ela está conseguindo então libertar-se dessa interprisão cultural. É uma coisa que não é fácil, e por isso que a contracultura sempre foi tida como algo alternativo, algo underground, e sempre contrário aos padrões dominantes. E logo, se ela é contrária aos padrões dominantes, ela vai estar fugindo, daqueles grupos hegemônicos, seja de direita ou de esquerda, ela vai estar sempre fora desses grupos hegemônicos, porque uma pessoa que vai confrontar as culturas, ela está confrontando, então, esses grupos dominantes. E daí, claro, que ela vai querer fazer o seu próprio caminho. O problema todo é que quando a pessoa toma essa decisão, há algum nível de violência simbólica contra ela, Então, seja na exclusão dela do grupo, seja no bullying dela perante o grupo, Ou seja até no fato dela não querer mais, estar perto dessas pessoas. Mas vai acontecer ali um processo, de separação, de rompimento, quando ela faz essas escolhas. E daí implica em que a pessoa tenha maturidade para suportar esse rompimento, tenha resiliência para ir além disso, Quanto mais madura a pessoa for, mais condição ela tem de estabelecer a sua própria versão cultural, Claro que a gente não diz aqui que há que se romper totalmente com a questão cultural, a gente nunca vai conseguir fazer isso,
Então você talvez possa morar lá no meio do mato, querer não ter contato mais com ninguém, mas você vai ter que seguir, né? Você vai continuar pensando na sua língua materna, você vai ter, né, hábitos que você aprendeu e que estão arraigados na cultura. Então não há como se romper com toda a questão da cultura, né? Isso não existe. Mas o que existe é a possibilidade da gente sempre estar trabalhando na ideia de contracultura enquanto uma antítese daquilo que é idiosincrasia, né? Daquelas coisas que são realmente erradas e que existem em qualquer cultura, né? Qualquer cultura tem suas idiosincrasias, seus erros, né? Seus erros lógicos, até seus erros morais. Então isso tudo tem que ser revisto a partir do momento que você assume a sua liberdade mental para tanto. Eu acho que esse é o grande desafio quando a gente quer trabalhar com processos libertários, né? Então, processos libertários, onde implica que você tem uma liberdade existencial maior, também implica que você faça, né, o seu dever de casa e consiga, né, se tornar independente, né? Então, não é que você precise romper com o processo cultural estabelecido, mas que você tenha, né, uma capacidade mental de analisar a cultura estabelecida e agir, né, de uma maneira ali criar a liberdade, rompendo essa submissão aos processos hegemônicos existentes, né, de dominação e de servidão mental. Então esse é um primeiro passo que tem que ser trabalhado se a gente quer falar de libertarianismo.